todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast, continuando os episódios que nós estamos fazendo aqui na Cecília Estúdio de Beleza, em Campos Altos, recebendo os agraciados da segunda edição do Prêmio Destaque Digital. E o convidado da vez é o Guilherme, da Suporte. Como que você está, Guilherme? Tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, pessoal? Seja bem-vindo, quero te dar os obrigado. parabéns por ser Destaque Digital. Guilherme, só antes da gente começar, eu queria deixar dois avisos. Eu queria pedir para quem está assistindo o vídeo, deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, porque é muito importante, e sempre compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Guilherme e da Suporte aqui em Campos Altos. Eu queria também agradecer a Cecília, né, por ter cedido o espaço para a gente, esse espaço lindo que nós estamos realizando aqui hoje, e agradecer a Odonto Company, que é parceira do Destaque Digital aqui em Campos Altos. Procurem a Odonto Company para realizar seus procedimentos odontológicos, porque eles fazem todos os tipos de procedimentos, seja lá de forma normal todos os dias, ou eles também recebem profissionais de forma esporádica que você marca e vai lá fazer o procedimento que você precisa. Guilherme, e aí, como é que você tá, cara? Bom, tô ótimo, Gustavo. Tudo bem? Cara, conta um pouquinho pra gente começar a nossa conversa, conta um pouquinho de você, um pouquinho do Suporte, conta um pouquinho da história. Bom, vamos lá. A Suporte surgiu de uma necessidade do brasileiro, típica. Perdi o emprego, uma situação mais complexa e buscando empreender, não queria mais trabalhar como CLT, né? Falei assim, eu preciso trabalhar para mim. Sim. Fui buscar algo que estava em evidência, alguma coisa que o pessoal fosse querer, assim, se interessar, e me deparei com o mercado de telefone, que até então em Campos Altos não tinha nada, não, era assim, a gente ainda estava nos telefones de tecladinho, aquela coisa mais simples. Então fui para São Paulo fazer um curso, e fiquei lá uns 30 dias me especializando, me interagindo com esse mercado, e acabei trazendo essa novidade para Campos Altos. Isso foi em 2015, foi quando a gente iniciou a Suporte aqui em Campos Altos. Então, de lá para cá, a gente foi se especializando, foi aprimorando. Recente, a gente acabou de inaugurar uma segunda unidade, que é um passo importante para a nossa história aqui. Então, basicamente, aqui em Campos Altos. Basicamente, resumindo, bem resumida a história, é essa. É uma busca por uma necessidade que virou hoje a minha principal atividade. E a especialidade de vocês é smartphone. Exatamente. A gente é especialista em smartphone no geral, tanto em manutenção quanto em venda, troca de aparelho, a pessoa quer fazer uma troca, por exemplo, cansei do meu, quero pegar um novo, a gente pega aquele usado da pessoa na troca. Todo tipo de problemas que você tem com seu smartphone, em termos de acessórios, tudo que você precisar hoje, o suporte conta com tudo pronto entrega. Cara, te fazer uma pergunta assim, bem honesta. Eu trabalho com iPhone, né? Então, assim, o meu celular e os celulares do Destaque Digital, eu costumo pegar aqueles iPhone mais antiguinhos e tudo, mas para trabalho funciona perfeitamente. Cara, é muito fácil de eu fazer isso, igual você falou, de entregar o meu celular e pegar o outro na volta e eu pago a diferença, né? E tudo, quando se trata de iPhone. Sim, o iPhone, diferente dos outros aparelhos, é o único que tem um valor de revenda ainda assim considerável. É óbvio que existe a desvalorização, Sim. mas dentre todos os smartphones, o que menos sofre com isso é o iPhone, porque a procura por ele é muito grande. Então, mesmo esses aparelhos, igual você citou, os mais antigos, ainda são buscados. Por quê? Um aparelho com 5, 6 anos da Apple ainda funciona bem, diferente dos outros que sofrem com a degradação. O software deles desgasta bastante. Sim. Você não consegue usar, por exemplo, um Samsung ou um Motorola, ou seja qualquer outro, por 5, 6 anos sem sofrer com travar, com ficar lento. Então, o diferencial da Apple é esse. Os aparelhos duram por muito Cara, tempo. dura muito. O que a gente está filmando ali é um XR, né? Que a gente filma. Cadê os pititinhos aí, Manuel? Tem uns pititinhos aí, ó. Aí, ó. Esse vermelhinho aqui, ó, é o ponto facial que o funcionário dá no destaque quando registra O ponto dele aí é um SE. é um 5S SE. Esse aqui é SE. E tem o 6S, mas, cara, é porque tinha muita gente lá no destaque, aí cada um ficava com hoje, tá menos, e acaba que esse celular tá tudo parado. Mas eu uso nos podcasts de Arcos, porque o meu celular pessoal eu uso como uma das câmeras auxiliares, né? Aí eu uso esse aqui para ter retorno, para ler comentário, para fazer. Cara, e funciona assim. Isso é muito bom. Lá na minha loja, por exemplo, a gente tem 2 iPhones para fazer o atendimento. Um é um 6S e o outro é um iPhone 8. Então, assim, mesmo mais Funciona antigo, super bem, sem nenhum problema. para esse tipo de operação assim, profissional, tudo funciona bem. Só que aí, e continuando a pergunta que eu estava fazendo, você, no caso, pega a troca só de iPhone ou você pega o de outro? Não, a gente pega a troca de todos. Ah, Todos os aparelhos que a gente trabalha com eles novos. As marcas. Por exemplo, a gente pega Xiaomi. Hoje tem uma marca mais
nova, assim, mas já mais antiga, Realme, LG, Samsung, Motorola, então não tem restrição quanto ao aparelho. É óbvio que algumas marcas existem no mercado, mas como a gente não consegue dar manutenção neles, Sim. a gente opta por não pegar na troca. Mas assim, é raro, muito difícil. A Xiaomi, ela perdeu um pouquinho de espaço, não perdeu? Ou não? Pela minha visão, aqui em Campos Altos, lógico que isso é bolha, tá? Cada cidade, cada região tem uma particularidade, mas aqui ela ganha e vem ganhando muito espaço. Sério? Nossa. Porque, como ser uma marca nova para o brasileiro, ela oferece mais por menos. Então, os aparelhos às vezes têm umas configurações um pouco melhores por um valor mais em conta. Então, isso atrai muito o público brasileiro, que ele é um público que visa mais barato, Eu tinha aquele Mi 9. Isso. Cara, eu comprei ele, era assim. Eu não sei como é que funciona hoje os preços da Xiaomi, mas ele era o top de linha na época É. e eu paguei assim R$ 2.000, né? Aí eu ia comparar, por exemplo, com o iPhone lançando assim R$ 6.000 na época, por exemplo. Cara, é surpreendente, assim. O que o pessoal confunde muito é que a Xiaomi é uma concorrente da Apple. Na verdade, não. Como ela faz padrão mais ou menos igual a Samsung, é uma Sim. concorrente da Samsung. A gente não tem essa marca no Brasil, mas outra que concorre com elas é a Huawei. Então, o público e o perfil que eles buscam é diferente. A Apple, por exemplo, só faz o iPhone, não faz outros modelos. Sim. Diferente da Xiaomi, que faz várias linhas de aparelhos, Note, A Xiaomi é Mi, 30 produtos, sabe? igual a Samsung, igual a Motorola. Então, a concorrente direta não é o iPhone. Hoje, qual que é o, na parte falando agora de manutenção, qual que é o serviço que mais procuram? É o display quebrado? Disparado. Disparado é a tela, porque é o principal do aparelho. Se ela parar de funcionar, a pessoa vai, óbvio, correr para E a consertar. parte mais sensível também, assim, né? Sim. Caiu a chance de... Hoje os telefones estão cada vez maiores, com mais qualidade, mas menos resistência. Qualidade e resistência é uma coisa que nos telefones ainda. Eu acho, cara, não sei se é no iPhone 6, o 6 Plus, o primeiro que veio grande, assim, que a pessoa conseguia, ele é feito de alumínio, né? A pessoa conseguia até entortar ele, assim, acho tão frágil que ele era. Acontece muito hoje em dia, porque o pessoal carrega muito no bolso, e eles são muito grandes, e no fato da gente sentar, a gente acaba dobrando. Então, com o passar do tempo, esses aparelhos maiores, eles envergam, ficam todos parecendo em U, que acontece muito. Um que eu já perdi o display uma vez foi um Xperia que eu tinha da Sony. É. Eu coloquei ele no bolso, mas foi no bolso de trás. Aí eu fui dirigir. Aí eu sentei. Aí na hora de eu tirar tinha uma mancha na tela, toda preta aqui. Se eu A tirar gente, como técnicos, agradece por a Sony ter parado de fazer aparelho. Por quê? Porque era extremamente complicada a manutenção. De cada 10, você salvava um. E era assim, muito difícil mesmo, coisa inacreditável. O terror de um técnico é quando chegava um Sony na manutenção. Pô, e eu tinha um carinho muito grande, porque os aparelhos da Xperia, assim, pro usuário, pelo menos, porra, Muito bons. Quanto à experiência usuário, nunca tivemos assim reclamações nem nada. Mas a parte de manutenção era terrível. Teve uma história que eu tenho que contar aqui, porque assim, é da sua área, eu tenho que aproveitar para contar no podcast. Teve uma vez que eu fui no. Eu tinha um iPhone 8 7 Plus, 8 Plus, alguma coisa assim, tem um tempo. E eu fui num clube. Num clube que tem lá em Arcos, né? Nadar, fazer um churrasco e tudo. Na hora de eu voltar para casa, o que eu tava fazendo? Celular na mão. Fui abrir o carro para carregar as coisas dentro do carro. Coloquei o celular em cima do carro. Assim. Carreguei as coisas, esqueci o iPhone em cima do carro. Peguei e dirigi. Normal. E era estrada de chão. Eu não sei como que esse celular não caiu. Ele foi até lá em Arcos. Quando eu cheguei no primeiro quebra-mola que eu tive que dar aquela desacelerada no carro, eu dirigindo, eu só vi meu iPhone assim, voando. Lá pra cima. E foi. E ele caiu assim, vidro para baixo, no asfalto. Foi arrastando no asfalto. Assim. Eu quase chorei. Nossa, eu quase chorei na hora. Aí eu fui, peguei o celular todo destruído, funcionando, mas todo destruído. Assim, a tela dele, tudo ele do lado, as laterais. Tudo. Não, eu peguei assim, eu arrumei a tela, beleza, mas na hora de eu revender o celular, eu peguei menos da metade assim, do que eu ia conseguir se o celular tivesse bom. Bom, engraçado que eu tenho uma história bem semelhante e recente até. Eu tinha na época um 12 Pro Max, que é um aparelho já com uma carcaça mais resistente. Mas enfim, eu fui para eu gosto muito de pedalar, então eu fui para um pedal e deixei a gente vai com o carro, com a bicicleta até certo lugar e dali a gente continua. Na volta, cheguei, fui colocar a bicicleta no suporte, coloquei meu telefone em cima do teto do carro.
Isso numa rodovia. Aqui tem um posto aqui próximo, que chama Minas Gerais, lá na rodovia. Coloquei o celular, montei a bicicleta no suporte e vim embora. Nossa, igualzinho. No que eu percebi, o relógio da Apple avisa quando você distancia do celular. E apareceu o iPhone perdido, esqueceu ou perdeu. Eu levei, puta, eu lembrei que estava no teto. Andei na rodovia a 120 por hora. Começou aquele desespero para procurar. Pegamos o mesmo trajeto e foi voltando. A sorte que a minha esposa avistou ele no canto, assim, na rodovia. Num pedacinho foi lá pegar. A única coisa que aconteceu foi ter trincado a tela. Mas a capa em que ele estava, acabou. Então eu tive o mesmo problema. Eu tive que substituir a tela, mas fora isso, só de ter encontrado já foi um milagre. A dor que dá, porque assim, celular é tão caro hoje. É muito caro. Nossa senhora. Eu tava com o 12 Pro, não o 12 Pro Max. Cara, e ele é muito resistente, né? Só que assim, você deixar na estrada, assim, também não adianta. Aí não tem o que fazer. Cara, qual que é o. Fora aparelhos da Sony, quais são os maiores desafios que vocês têm lá? O molhado. O principal desafio hoje com o smartphone é a água, é o contato com o líquido. Isso é praticamente assim, não tem uma palavra para descrever a dificuldade e a complexidade que é o contato do smartphone com líquidos. Porque a placa, hoje a gente está falando de cada vez menores os componentes, microcomponentes até a olho nu. A gente já não consegue mais enxergar eles a olho nu. Então, quando isso tem contato com um líquido, às vezes queima nessa que a gente chama de linha, né? Cada setor do aparelho tem uma linha específica. Então, quando tem contato com o líquido, estraga, assim, humanamente impossível de se reparar. Então, hoje o principal desafio que a gente tem é aparelhos mais resistentes a contato com Os líquido. aparelhos já começam a vir já com uma certa resistência. Isso né? que o pessoal confunde bastante. A resistência com o que a gente chama de a prova d'água, que é o caso dos relógios. Você já tem muito tempo que você pode nadar, pode tomar banho, essas coisas. Os smartphones, eles têm resistência. É para uma chuva. Para uma chuva, para um suor que você vai escorrer com ele, alguma coisa assim. Mas não para submergir, para enfiar dentro d'água ou derramar coisas nele. Nossa, eu já vi muita gente fazendo isso. Esse porque vai pra piscina. eles gostam de colocar a prova, né? O brasileiro é assim. Recente a gente teve uma marca que trouxe para o Brasil, a Caterpillar, que eram aparelhos indestrutíveis. Aí você vê o pessoal tacando no chão, jogando para cima, passando com o carro em cima. Então, assim, o brasileiro testa os limites mesmo. Se Mas é. aquele celular é massa demais. Viu? É o que te falo, é o que a gente acabou de falar. É resistente demais, porém não oferece um desempenho agradável. Porque não tem como você unir as duas coisas. Não tem como você colocar coisas extremamente resistentes e coisas extremamente tecnológicas. Uma coisa ainda é antagonista à outra. É igual você falou, né? Por exemplo, se você pega uma coisa moderna com a placa, ela tem componentes menores, eu acredito que ela seja muito mais sensível também. Isso hoje a gente vê nas telas, né? Se você pegar uma tela igual essa que você pegou aí dos seus iPhones mais antigos, é uma tela que a gente chama de TFT. Ela é de camadas entre elas. Ela é muito mais resistente do que a gente tem hoje. Ah, essa aqui é mais resistente? Muito mais resistente. Hoje a gente chama de AMOLED, OLED. Sim. Elas são muito finas. Essa aqui é LCD, não é? É, o que a gente chama de TFT. São várias camadas que fazem ela apresentar a imagem. Na OLED, Super OLED, AMOLED, já é uma espécie de um líquido entre as camadinhas que faz uma imagem muito melhor, muito mais nítida, muito mais responsiva ao toque. Então, a diferença é gritante. Entendi. É uma coisa que eu acredito que já deva ter acontecido. Até perguntei uma pergunta parecida para a Cecília aqui. Cara, você já deve ter recebido pessoas lá com aparelhos que vieram ou de alguma outra assistência, ou a pessoa foi tentar aventurar em casa. Ah, eu vou comprar. Porque normalmente é assim, você vai no Mercado Livre, você vai comprar um display, já vem com as ferramentinhas, tudo pra você tentar fazer em casa, né? Aí a pessoa vai tentar tirar a cola, sei lá, com um secador, alguma coisa assim. Isso acontece muito. Muito pelas duas situações. A primeira, hoje a gente está no mercado que não existe uma barreira de entrada muito grande. Principalmente com a questão do YouTube. Se o cara abre o YouTube, ele já tem ali como trocar uma tela, como fazer algum reparo. Isso, às vezes, acostuma dar trabalho. Porque quando eu fiz o curso, a gente tinha toda uma questão de elétrica ali. Ali é um circuito fechado, então se você colocar a mão na placa sem se colocar uma pulseira antistática ou mesmo uma luva, você pode fechar um curto na placa e matar ela. Então isso o pessoal que faz os vídeos não ensina, que é a parte mais técnica. Então acontece bastante. Casos de outra assistência, às vezes também, porque às vezes
no começo a assistência não tem todo o conhecimento para fazer alguns reparos. Acontece com a gente até hoje. Então a gente não tem, às vezes, para fazer um reparo em Face ID ainda, então a gente terceiriza esse serviço. A gente analisa, encontra o defeito e terceiriza o reparo. Isso acontece bastante. Agora, do cara se aventurar como técnico, aí que é o mais problemático, porque aí acontece problemas, às vezes, irreversíveis. Sabe uma coisa que eu já fiz? O celular caiu na água, aí eu falei assim, vou colocar ele para secar. Aí ao invés de eu colocar no lugar para puxar a umidade, eu botei no sol. Aí eu abri a tampa de trás do celular na época, coloquei ele em cima do carro e botei para fritar em cima do carro. O celular nunca mais ligou. Que mais, não existe qual o procedimento mais recomendado? Procurar uma assistência o mais rápido possível. Mas, por exemplo, se você está numa situação, ainda é melhor a luz do sol do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Ah, é? Porque se você colocar no arroz, se colocar aquele pó do arroz fundido com a água, ainda causa mais problemas do que somente a água. Entendi. E evitar de ligar. Um contato com líquido, não tenta ligar o seu aparelho, porque água e eletricidade... Ligar para ver se ainda funciona. Exatamente, não tente. Faça o possível para evitar apertar o botão power. Uma outra coisa que eu já vi que estraga bastante o celular, e aí entra nessa parte de água também, é mar, né? A água do mar, ela tem a adição do sal. Então, se você fazer isso até com ferro, né, com metal, você vê o que o ferrugem faz com o metal. Então, a placa, ela tem componentes, tem metais ali nela, que ela é produzida, tem ouro, tem cobre, e isso corrói bastante. Uma vez essa coisa corroída, não tem o que fazer. A gente não consegue refazer trilhas onde os componentes são soldados. Então, isso, quando acontece essa oxidação, é impossível de consertar. O iPhone da minha esposa, ela foi pra praia e tava com o celular no bolso. E foi andar na praia, tomou um susto e molhou o celular. Aí eu lembro que duas coisas que aconteceram foi assim, o Face ID parou de funcionar, na hora ele parou de funcionar, e entrou um monte de pedra de sal aqui assim na entrada do carregador. Aí eu lembro que eu mesmo tentei pegar assim, ela desesperada, porque precisava usar o celular não carregava, não entrava, né, o carregador. Aí eu peguei uma pinça dela, alguma coisa assim, e fui tirando. Só que aí funcionava, mas com um mau contato muito grande. Aí chegou, teve que levar na assistência. No iPhone, ele facilita você mexer. Esses mais antigos, que agora nos novos mudaram. Porque ele é oco, né? Ele é uma abertura que você consegue mexer. Nos outros, ele tem uma chapa que encaixa no carregador. E ao tentar mexer nisso, as pessoas acabam danificando o carregador ao invés de resolver. Ah, tá pra lá. No 15, que é agora a nova linha... Aquele ali já é, ó. Ele tem uma... É o USB-C que a gente chama. Ah, tá. É porque ele tem um bagulhinho no meio dele, assim. Exatamente. Mesmo. Aqui, ao tentar mexer nisso daqui, ó, você pode acabar danificando, porque são várias conexões que ele tem em ambos os lados aí. Vai riscar isso aqui tudo. Aí acabou. E eu até recomendo para os meus clientes que acabaram de comprar o 15, extremo cuidado com isso daí. Porque ele é mais sensível do que a entrada light anterior a essa daí. Então, se vier a quebrar isso, vai ser um transtorno muito grande para a pessoa arrumar. E teve a questão também do Face ID, assim que molhou, parou de funcionar. Desde o X, né? O Face ID é desde o iPhone 10 ou X. Então, é uma novidade. E ainda é o principal problema dessas novas linhas de iPhone. Porque, às vezes, a pessoa vai trocar uma tela, um técnico com não tanta experiência, acaba danificando o Face ID. E todos os desbloqueios do iPhone, depois que ele eliminou esse botão que a gente acostumava pôr digital, é através do Face ID. Então, sem isso, acaba dificultando, não impossibilita o uso, mas acaba dificultando bastante o usuário ter uma experiência com o iPhone. Você acostuma, tipo, eu gosto muito disso aqui, ó, você colocar o dedo e pronto, mas assim, você fica sem nada, sem opção nenhuma. Só na senha. Facilita bastante, porque o Face ID ele armazena todas as suas senhas, para Instagram, para Facebook, para banco. Então isso facilita muito para o usuário que cada vez quer mais agilidade. Porque o cara quer a coisa instantânea, ele clica e já precisa estar ali. Hoje, qual é o aparelho que você mais trabalha lá? Venda ainda é os mais... Não, mas a parte de manutenção. De manutenção é Samsung, porque é o que mais vende ainda. É o que mais vende. É o disparado. Hoje a proporção de usuários... É igual eu te falo, são bolhas, tá? Às vezes você perguntar em outra região é diferente. Mas aqui em Campos Altos ainda é o Samsung líder de mercado. Não sabia. Não dá para ter certeza sobre uma proporção, mas chega lá pra gente uns 70-30. Eu imaginava, por exemplo, assim, que eu imagino Arcos muito na base de Campos Altos por serem duas cidades de interior e tudo.
Mas lá em Arcos, por exemplo, as lojas, elas focam muito a venda de aparelho em iPhone e Xiaomi. É os dois, assim. Aí eu imaginava que a Xiaomi, por exemplo, dos aparelhos Android fosse os que mais saísse, assim. Diferente, essa visão realmente ela mostra pra gente, porque você vai nas vitrines das lojas, só tem Xiaomi e iPhone, porque são os que mais atraem a atenção. Mas o que mais vende ainda no Brasil, no geral, é o carnê. É aquele celular Ah, é. dividido, é aquele celular parcelado. Sim, E essa a pessoa ainda fica numa encruzilhada. Se ela chegar a quebrar, ela quase que é obrigada a arrumar, porque se ela não arrumar, ela vai ter que continuar pagando. sim. Então, acaba que os magazines que facilitam a venda ainda é o principal acesso que as pessoas têm no Esse celular. é muito forte, né? É muito forte. Forte. A pessoa se apega, né? Eu tive um Samsung no passado, então acho que o Samsung Sim. vai. Não, mas eu digo às vezes no sentido assim, por exemplo, minha mãe. Minha mãe ela não conhece Xiaomi. É, Ela não sabe o que que é. Agora ela vê assim, ela tem uma geladeira que é da Samsung. Tem, uma televisão. uma televisão. E aí vê na hora de comprar um aparelho, porque hoje aparelho é muito caro, né? Tem que escolher muito bem na hora de comprar, porque até os aparelhos mais baratos Eu sempre penso são assim: se a tanto. pessoa hoje trabalha, ganha um salário mínimo, para comprar um aparelho de 5 mil, que é uma parte um iPhone 5, 4 mil, é praticamente impossível. Ela tem que abdicar de coisas demais. Então você pega aí um Samsung, tem R$ 1.000, 1.200, parcelado em 10, acaba ele conseguindo ter um acesso. Mas isso acontece muito, até com carro, né? O pessoal hoje está tendo esses carros elétricos de marcas. Eu vi hoje uma propaganda da BYD, que está ganhando mercado aí. O pessoal fica receoso, pô, não vou comprar um carro desse porque eu nunca vi essa marca. Sim. Mas acontece a mesma coisa com o celular. A saudade era quando tinha aqueles Galaxy de 200, 300 reais que você conseguia comprar. Tava começando o Android, assim, sei lá, iPhone 4S, É, por aí. Aí era muito mais fácil você ter um celular, assim. Nossa, era muito bom. eram menos modelos, né? Então você Sim, tinha ali um, dois modelos por marca que atendia o mercado quase que todo. Hoje, na mesma marca, você tem 10, 20, 30, é até difícil escolher. Na minha opinião, até a Apple ganha campo nisso porque ela simplifica. Ela cria um modelo e é três mais fácil modelos da pessoa diferentes. entender, né, Exatamente. o que que ela está comprando. É o iPhone 14, é o iPhone 13, 12? Uma das dúvidas que os nossos clientes têm é que eles chegam, vou dar um exemplo aqui só por alto, o A34 e o A24. Qual a diferença entre eles? Às vezes a diferença é tão pequena que você não consegue mostrar para a pessoa com argumentos para convencê-la de que um é Sim. melhor ou pior do que o outro. Eu já vi não sei se você conhece esse canal, eu acompanho um canal no YouTube, chama Canaltech. E aí eles fazem, né, review de aparelhos, faz muito review de coisas novas que estão chegando, né? E aí eu vi um vídeo deles comentando da Xiaomi, que o Redmi 12 parece que tem, contando assim, todas as versões globais, tem 16 versões, que é assim, é o 12T, é o 12C, aí é o 12, aí é o Redmi 12 Pro, Redmi Note 12. E aí, para uma mãe que vai comprar um celular para o filho, é Muitas complicado. dessas versões até não vêm para o Brasil. Sim. Muitas não vêm, mas já só as que vêm já causam muitas confusões. É Redmi, é Note, é Mi, é Poco, é muita coisa que confunde a cabeça da pessoa. Pouco é da Xiaomi também. Também, é uma linha da Xiaomi. Hoje, as que mais vendem são os Note e os Poco, porque oferecem uma configuração, se você for pesquisar mercado, acima. Aparelhos com 8, 12 de RAM, o pessoal ainda não está habituado. O Os outros celular da minha mãe era um pouco, só que eu não sabia que era Xiaomi. é Xiaomi. Se você ver lá na embalagem, vai estar. Entendi. Hoje a Xiaomi se subdividiu em vários grupos. Vários. Você não tem de cabeça assim, todos, mas principalmente em componentes como smartwatches, fones de ouvido. A maioria do mercado é da Xiaomi. Entendi. Cara, antes da gente encerrar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo. Eu falo assim, é um espaço seu. Seja para fazer uma propaganda, deixar uma mensagem, um aprendizado, uma dica, alguma coisa assim. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que assistiu, que curtiu o vídeo, que compartilhou. E falar um pouquinho da loja para vocês, que a gente falou bem básico, né? A loja hoje conta com mais de 80 modelos de smartphones diferentes, então a variedade é imensa de aparelhos. Você que ainda não se decidiu, vá até a loja, pegue o aparelho em sua mão, vai lá conferir. A gente não perde negócio, cobre qualquer oferta da região. E a gente está com uma condição diferenciada em iPhones. A gente está com o iPhone 15 a partir de 4.499. Então é um preço quase que imbatível. Vá até a nossa loja e não vai se arrepender.
Tô assustado com esse preço. Preço muito alto. Barato mesmo, viu? Eu queria agradecer sua participação no podcast, dar os parabéns por ser destaque digital, né, e agradecer ao Manuel, que esteve conosco aí hoje apenas nas câmeras, agradecer a Cecília, que cedeu o espaço para a gente, e agradecer a você que assistiu ao podcast até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Guilherme e da Suporte aqui em Campos Altos. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!